Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 23 de junho de 2024, iniciamos às 8 horas, agora 8h01. Eu e professor Carlos Cabeça estamos aqui a postos. Ele que vai fazer a palestra, a quem obedeces, e nós faremos a parte de orações e vibrações na live de hoje. Boa noite, dona Elizabeth Ramos, Joaquim Quezada, Silvana Luiz Valentim, Michele Delgado, muito boa noite, Reinaldo Pasqualini, que daqui a pouquinho já está com a sua turma por aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Depois deste domingo maravilhoso, aliás, fim de semana maravilhoso, com muito sol, muito calor, a noite refrescando e o dia muito bom. Boa noite, Elka Capão, que está lá junto com o Reinaldo. Boa noite, dona Edna Horta. Muito bom, seja bem-vindo, dona Edna. Eu e o professor Carlos aqui a postos para fazermos a nossa live de hoje. Por sinal, o professor Carlos que estava me comentando que na próxima terça-feira teremos aula presencial do curso básico, juntamente com a aula presencial do COEM, na terça-feira, 8 horas. Isso é muito bom. Encontraremos a turma do professor Carlos lá na casa. É isso aí, gente. Muito bom. Cláudia Carreira, boa noite. Como vai, seu Newton? Tudo bem? Seu Matheus também, tudo bem? Que Deus abençoe o seu lar, que fiquem todos bem por aí. Muito bom, dona Cláudia. Bom, gente, então, enquanto vamos aguardando o pessoal ir chegando, nós vamos lendo a nossa mensagem de abertura para o trabalho de hoje e, na sequência, faremos a nossa vibração. A nossa página da abertura de hoje tem o título de Reino do Amor, vem do livro Urgência, do nosso Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Quando transformarmos as próprias mãos em instrumento de trabalho constante no erguimento do progresso comum, elevando as formas de vivência nas áreas de ação a que fomos chamados, quando convertermos os próprios olhos em agente de luz, a fim de enxergarem unicamente o bem nos caminhos alheios, para que a concórdia e a segurança consigam reinar em auxílio de todos, quando transubstanciarmos os nossos ouvidos em atalaias de compreensão e bondade, filtrando exclusivamente as palavras que possam servir à tranquilidade e ao engrandecimento da vida, quando transformarmos os nossos corações numa fonte de bênçãos e fizermos da própria mente um vasto campo de ideias nobres, a fim de assimilarmos as inspirações dos planos superiores, de maneira a melhorarmos os padrões de vida ao redor de nós, quando aceitarmos a injúria por estímulo ao trabalho, o mal por via de acesso ao bem, a dor por sementeira de alegrias e a beneficência em suas múltiplas formas, por simples dever que as leis do Senhor nos tragam a todos, uns à frente dos outros, então estaremos cooperando não só pelo estabelecimento definitivo do império espiritual, da felicidade no campo humano, mas, acima de tudo, teremos atingido a sublime descoberta do reino do amor que Jesus anunciou estar em nós mesmos, de modo a irradiar-se a harmonia e a paz onde estivermos para sempre. Que lição maravilhosa, meus queridos amigos. Então vamos aproveitar que esta lição nos ensinou
sobre o reino do amor e vamos fazer a nossa prece de abertura para o Evangelho e Orações desta noite. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedir a Ele que nos abençoe, pedir a Ele que nos proteja, pedir a Ele que inspire o professor Carlos a que faça uma palestra muito bonita, muito gostosa, que traga-nos muitas reflexões para que a gente siga em frente no reino do amor, em nome do Mestre Jesus. Que os nossos instrutores, as correntes que trabalham no plano maior conosco, possam nos inspirar, em especial ao professor Carlos, sobre a lição da noite. E que Deus Pai possa nos abençoar e que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aproveitar para cumprimentar o pessoal que foi chegando depois que nós iniciamos. Vamos lá, vamos ver aqui. Opa, bastante gente, olha lá. Vera Lúcia Tamashiro, boa noite. Cláudia Carreira, já conversamos. Mari Ferreira, boa noite. Leda Aparecia, muito boa noite. Carla Domênica, seja bem-vinda. Luciana Campagnoli, amiga do meu amigo Renato, que ainda não chegou. O Reinaldo e a sua turma. Maria Inês Mota, boa noite. Marissônia Mota, boa noite. Dona de Lourdes, seja muito bem-vinda. Paulo Belam, muito boa noite. Ivete Pedrini, seja bem-vinda. Alessandra de Moraes Kohler, minha prima do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. O Cacapão, seja muito bem-vinda. Ótimo. Cumprimentamos a todos, estamos todos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus e o professor Carlos agora ficará com a palavra para fazer a nossa palestra. Eu vou deixar ele bem bombozinho, bem tranquilo e eu vou ficar aqui só quietinho na retaguarda, tá bom, Carlos? Uma boa palestra para você aí. Obrigado, Clóvis. Ok, pessoal, sejam bem-vindos à live desta noite, mais uma liçãozinha que nós vamos trazer para vocês, tanto para vocês como para nós, né, no aprendizado que nós temos na nossa casa espiritual. A lição hoje 16 do livro Pão Nosso traz exatamente uma reflexão, na verdade, né? Emmanuel faz a seguinte pergunta para nós: a quem obedeces, né? Ele gostaria que todos nós, 100% de nós, respondesse a Jesus. Mas, infelizmente, como diz o texto que ele escreve, as dificuldades de todos os nossos irmãos ainda é muito grande, né? Tem irmão ainda que ele diz nessa coisa que são impulsos baixos da natureza. Imagina só alguns irmãos ainda com esses impulsos baixos da natureza. Não é verdade? Essa lição vai trazer para nós exatamente critérios no sentido de podermos buscar aquilo que é melhor para nós, não é? Infelizmente, o nosso planeta passa por uma situação difícil. Todos sabíamos, né, que essa transição planetária iria trazer todas essas coisas. Mas as dificuldades são tantas que Divaldo Franco diz em 2005 que 2/3 da população da Terra estaria numa situação muito difícil de reencarnar na Terra. Vocês imaginam que somente 1/3, estou falando em 2005, só teria condições de reencarnar na Terra. Mas ele ainda acrescenta que os nossos amigos espirituais estariam trabalhando incessantemente para que isso fosse diminuído ao máximo, né? De recuperar mais irmãos, né? Nós vemos que hoje a situação é tão difícil, porque o nosso Pai está dando oportunidade para irmãos que vêm das trevas, dos umbrais, no mínimo possibilidade que ele tem de poder evoluir, o nosso Pai está dando a chance, pela bondade do nosso Pai, não quer
ama tanto a nós como aos nossos irmãos que vão ser degradados, né, desse planeta. O amor é igual para Deus, né? Infelizmente, nós ainda não temos essa consciência do amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu filho e para com o meu companheiro. Ainda para nós é difícil de nós termos esse amor maravilhoso, né? Naquela passagem de Jesus, onde ele está fazendo uma conversa com umas pessoas e chega uma das pessoas e diz, mestre, sua mãe e seus irmãos estão na porta por sua procura. E Jesus olha para aquela plateia e diz, aqui estão minhas mães, aqui estão meus irmãos, né? Muitos entenderam de uma forma como Jesus renegaria a mãe e renegaria o filho, mas não. Na verdade, ele estava dizendo que o amor tem que ser igual, desde a mãe, do filho, do irmão, do vizinho, do professor, que todos nós temos que ter um amor desse. Ainda não temos condições, mas o nosso Pai acredita que nós vamos chegar lá. Mas para isso nós temos que querer chegar, né? Não adianta só o nosso Pai acreditar em nós, porque o nosso Pai acredita em todos os nossos irmãos que vão ser degradados da terra. Mas eles ainda não querem progredir. Então, não adianta somente o nosso Pai acreditar. Nós temos que caminhar, né? Nós temos que caminhar, nós temos que querer isso. E tomar a Deus que esses irmãos que estão vindo para a Terra, não é verdade? Eles possam também querer isso. E nesse momento dele escolher entre o joio e o trigo, possa escolher o trigo, né? E ser assim encaminhado de uma forma mais interessante, né? Na citação dessa lição, Emmanuel nos traz o Hebreus 5.9, né? Escrito por um desconhecido, mas atribuído a Paulo. Algo curioso, mas não importa para nós agora a gente discernir ou dissertar sobre esse assunto. E ele diz o seguinte, e sendo ele consumado, né? Veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, após a consumação, né, após o desencarne de Jesus, ele se tornou a causa eterna da salvação, né? Essa reflexão é muito interessante, porque nós podemos perguntar por que a eterna salvação, né? E nós temos duas respostas muito importantes, porque Jesus disse que ele seria o caminho para o Pai, seria para a salvação, né? E todos os ensinamentos que ele trouxe, somado ao Consolador, nos dá condições de nós caminharmos para a luz. Não é verdade? Então, a causa eterna da salvação, né, dá a Jesus, que nos dá essa oportunidade tão grande, clara para nós, muito clara. Muitos não querem ver, não é? Mas dá exatamente essa conotação tão maravilhosa, né? E é muito interessante, porque Jesus, quando veio à Terra, todos os seus ensinamentos, ele vivenciou, né? Deixando claro a todos aqueles irmãos que viviam naquela terra, e eu espero que eu estaria lá também, né? Ele vivenciava para poder mostrar para os nossos irmãos todos esses ensinamentos, não é verdade? E olha que interessante, quando Emmanuel diz para nós obedecer a Jesus, eu digo para vocês que Jesus já havia vivenciado essa obediência. Olha, no próprio Hebreus 5:9, tem uma passagem onde demonstra isso para nós. Esse versículo destaca a obra redentora de Jesus Cristo, que ao obedecer à vontade de Deus, Emmanuel pede a nós que obedecemos a Jesus, Jesus já havia vivenciado obedecer à vontade de Deus e sacrificar-se na cruz. Tornou-se a causa da salvação eterna para todos aqueles que também lhe obedecem. Ele mostra a importância, né,
da obediência a Jesus como um meio de alcançar a vida eterna. Isso é maravilhoso para nós, não é? É seguirmos exatamente as lições de Jesus. Pena que muitos dos nossos irmãos ainda perdidos na ilusão, talvez muitos na maldade, talvez muitos no orgulho, na vaidade, estão esquecendo que a nossa vida na Terra ela é muito pequena e nós vamos ter que dar a julgamento tudo aquilo que fizemos na Terra, não é verdade? Nós vamos lembrar que nos primórdios do planeta Terra, lá quando ainda no ciclo primitivo, aonde nós fizemos a nossa primeira reencarnação, saindo da parte animal, depois passando pelos elementares, aí fazemos a nossa primeira encarnação na parte hominal. Depois de muitos milênios no mundo primitivo, chegamos numa situação onde o nosso pai viu que nós tínhamos condições de poder caminhar com as nossas próprias pernas e escolher aquilo que era melhor para nós. E ele deu-nos, nessa hora, ele deu para nós o livre arbítrio, não é verdade? Uma responsabilidade muito grande, porque não era somente caminhar do jeito que nós queríamos, era caminhar com responsabilidade. O livre-arbítrio, para nós, é uma responsabilidade. Não é verdade? Ele nos deu, mas nós temos que encarar como uma responsabilidade. Mas não era somente dar o livre-arbítrio para nós, não é verdade? Porque dar o livre-arbítrio e a gente começa a andar do jeito que nós pensamos, não ia dar em nada. Mas não, junto ao livre-arbítrio, ele começou a enviar espíritos evoluídos em todas as etapas da nossa vida, não é? De tempos em tempos, mandando espíritos para quê? Para nos dar um direcionamento. Eu tenho a responsabilidade de caminhar como eu quero, mas o que eu faço? Como eu vou? Como eu escolho? E assim, de tempos em tempos, Jesus manda os nossos irmãos mais evoluídos, dando a nós direcionamentos. Ainda muito difícil da gente poder, como eu posso dizer, absorver esses ensinamentos, mas é assim em todos os tempos, não é? Nós vamos caminhando devagarzinho, um pouquinho de cada lição, vamos absorvendo. Mas se passou muito tempo e vem a primeira revelação. Moisés, que traz aí claramente para nós, né, os 10 mandamentos. Está escrito, não fazer isso, obedecer esse, respeitar pai e mãe, tal. Ali estava muito claro, não é verdade? Mas olha só como aquela época nós ainda éramos muito bárbaros, né? Moisés teve que colocar a lei dele também, né? Duas muito conhecidas, a esposa que não respeitava o marido era apedrejada, aquele que roubava era cortado a mão. Então, bárbara, essa lei de Moisés, mas era própria para aquela época. Mas se passa quase, ou mais ou menos 3.000 anos, e nós estamos muito mais, como eu posso ver, evoluídos dentro daquele momento, né? E vem a luz à terra, o nosso amado Mestre Jesus. E ele Jesus traz para nós 3 coisas muito importantes. A primeira, o amor. A segunda, a caridade. E o terceiro, o perdão, não é? E ele não substitui os 10 mandamentos, mas ele traz 2 mandamentos que para nós, na verdade, ele suplanta os 10 mandamentos ou ele equipara os 10 mandamentos. Quando ele fala amar ao Pai de todas as coisas, de todo o seu amor, né? Sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ora, quando ele fala para mim amar ao próximo como a mim mesmo, o que acontece?
os 9 mandamentos, você não vai ter problema com nenhum deles, porque se eu amo o meu próximo, eu não vou ter condições de poder prejudicar nenhum deles ou desrespeitar nenhum deles, né? Isso é muito claro na escrita, mas não é para todos nós na época, porque muitos de nós ainda era muito difícil isso, né? Tanto é verdade que quando Pedro fala para Jesus, mestre, mas por que o senhor fala por parábola? Não é mais fácil dizer para as pessoas entenderem? Jesus disse, nem todos que têm ouvido, ouvem. Não é verdade? Naquela época. Então, ele falava por parábola porque aquele que tinha um pouquinho mais de consciência podia captar aquele ensinamento, não é verdade? Você imagina se Jesus fosse falar na época sobre reencarnação, era muito difícil, não é verdade? Então, ele dá exatamente uma porção de ensinamentos básicos para aquela época. Mas ele diz a Pedro, logo mais pedirei ao Pai que envie o Consolador e o Espírito de verdade para confirmar aquilo que eu falei e poder tirar o véu de muitas coisas que eu não posso falar hoje, né? Então, essa passagem de Jesus, ele vai trazer luz a muitos de nós, não é verdade? Se os 10 mandamentos absorveu uma parte daquela população na época, com essa luz de Jesus, ele ampliou mais esses conhecimentos, né? Essa população teve mais oportunidade de poder absorver. Vocês imaginam que quando pedem para escolher Jesus ou Barrabás, muitos aqueles que estavam junto a Jesus escolheu Barrabás. Para vocês verem na época a situação como ainda era numa situação tão difícil. E eu vou comparar mais ou menos o atual, porque não estamos muito longe disso aí, infelizmente, né? Então, Jesus na Terra, além de trazer todos esses conhecimentos, todas essas lições, ele vivencia, né? Ele vivencia trazendo a cada passagem, né? O que eu acabei de falar agora sobre os irmãos, né? Meu irmão e minha mãe, ele traz para poder ajudar assim ao entendimento, né? Nesse sentido de trazer a maioria daqueles que poderiam ter um pouquinho absorver a realidade, não é verdade? Vocês lembram da passagem quando ele fala sobre o perdão, né? Sobre a gratidão, né? Hoje é muito importante nós temos a gratidão, como nós fazemos ali as nossas orações e damos gratidão ao nosso dia, à nossa noite, né? Agradecemos ao Pai a nossa situação que nós nos encontramos. Então, há uma passagem de Jesus, onde os 10 leprosos, eu acho que todos conhecem, chegam a ele atropelados e querem que ele os cure. E Jesus diz a eles, vá ao sinédrio e mostre aos sacerdotes que eu curei vocês. E algum pergunta, mas ainda não estamos curados. Vá ao sinédrio e mostre que vocês estão curados. Eles não entendem e vão os 10 correndo. Quando chegam no sinédrio e vão falar com o sacerdote, eles estão os 10 curados. Até ele se surpreende e diz, nós estamos curados, com toda aquela alegria, com toda aquela emoção. Não é verdade? Mas os 10 voltaram a Jesus, agradecendo pela cura. Somente um retornou a Jesus, trazendo a gratidão que ele teve por aquilo, né? Então, quando Emmanuel mostra todas as dificuldades que ainda temos, através dos tempos, nós vamos diminuindo essas dificuldades que nós vamos encontrando, né? Tem uma passagem aqui muito interessante. Ah, sim. É sobre o perdão. Eu tenho pessoas, até alunos, que falam comigo, Carlos, nossa, o perdão para mim é tão difícil, sabe? O que fizeram para mim dói tanto ainda que eu não consigo perdoar. E para todos esses nossos irmãos, e não foi um, nem dois, nem três, nossa, eu tenho vivências de ano
pessoas dizendo dessas dificuldades, dessa dor que eles sentem, do que fizeram para eles. Antes de eu tocar na parte do orgulho, de alguma coisa, eu sempre cito a passagem de Jesus na cruz, né? E eu falo a esse nosso irmão ou a essa nossa irmã, dizendo que Jesus foi chicoteado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele teve que carregar a cruz sendo chicoteado. Ele foi pregado na cruz com um cravo nas mãos e nos pés, né? E foi humilhado, deram risada dele. Quando ele pediu água, enfiaram uma lança na barriga dele. E ele, a dado momento, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. E nesse momento eu pergunto para esse irmão ou para essa irmã: a sua dor é maior da que Jesus teve naquele momento? E as pessoas normalmente olham para mim, dão aquela risada, mas não falam nada. Por quê? Exatamente isso. O orgulho nosso, o perdão, não é porque ele fez para você, porque aquilo passou. É o seu orgulho que faz você ficar com esse peso, essa coisa doída dentro de você, e você vai carregando. Aquela pessoa, às vezes, até esqueceu do problema que você teve com ela. Mas você ainda está aqui carregando, pensando isso. Então, o perdão, eu sempre digo, o perdão não é para ele, o perdão é para nós. Porque quando você perdoa ele, na verdade, você está se perdoando. Você está tirando este peso de dentro de você. Não é? Tira essa coisa ruim de dentro de você, né? Ajustando as coisas de uma forma mais tranquila, mais aliviada, né? Então, o perdão, ele está muito caracterizado nisso, né? Eu sempre olho para o problema ou para a pessoa e fico fazendo, né, a minha cabeça trabalhando em cima daquilo. E o único prejudicado somos sempre nós, não é? Então, poxa vida, Jesus traz tantas coisas maravilhosas para nós, né? Além disso que eu estou falando do perdão, né? Porque nós ainda ficamos carregando bobagem com essas coisas que não levam a isso e a nada, né? Então, nessas lições que Emmanuel traz nessa passagem da lição 16, ele mostra das nossas dificuldades que nós temos, né? De poder caminhar melhor. Mas quando ele diz para nós, a quem vocês obedecem, né? A quem obedeces? Na verdade, quando você diz, obedeço a Jesus, na verdade não é obedecer a Jesus. Eu sigo as lições que Jesus deixou para nós. Não é? Eu sempre digo que as lições que Jesus deixa para nós, e mais as lições do Consolador, são ferramentas que eu utilizo em todas as oportunidades da minha vida. Não é? No entendimento quando eu estou tendo problemas, no entendimento quando alguém me agride, no entendimento quando eu estou no trânsito, no entendimento quando eu estou na escola e não consigo entender as coisas. Então, todas as áreas da nossa vida, nós temos respostas para tudo isso. Eu só não respondo da forma como Jesus me ensinou, se eu não quiser, mas eu tenho todas as respostas para ele, não é? Você possa pensar em qualquer dúvida, né? Eu sinto que às vezes outras religiões não conseguem responder a certas questões que nós fazemos para eles, não é? Quando eu pergunto a um pastor amigo meu e disse, por que aquele irmão nasceu sem as duas pernas e eu nasci com as duas pernas? Ele não sabe, ele diz a vontade do Pai. Mas se você diz que nós temos só uma encarnação, e ao nós desencarnarmos, ou nós vamos para Jesus, estamos salvos, ou não estamos salvos. Aquele irmão veio sem as duas pernas. Eles não sabem explicar para nós, porque somente a reencarnação vai explicar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas provas, os nossos problemas que nós temos com os nossos irmãos,
quando a gente conhece um e tem aquela ojeriza dentro da família, você tem pessoas que vocês não gostam, né? Não sei, não é gostoso, não gosto. O que que é isso? E Jesus explica para nós que aquilo que traz para nós uma ojeriza são pessoas de encarnações no passado que nós tivemos problemas. E o nosso Pai coloca esse nosso irmão na nossa frente para que nós possamos nos reconciliar. Não é verdade? Lembra da passagem quando nós vamos presenciar um presente e ele diz: deixe aí e vai se reconciliar com o seu irmão. Quer dizer, não adianta você me dar um presente. Você primeiro tem que se reconciliar. Porque quando você se reconcilia com aquele irmão, você está me dando um presente. Que tudo que eu faço para o meu irmão, quando eu perdoo o meu irmão, quando eu ajudo o meu irmão, eu estou fazendo para Jesus e para o nosso Pai. Por isso, a quem tu obedeces, eu obedeço a Jesus na minha vida. Ainda tenho muitas dificuldades, tenho muitos erros, muitas formas de pensar que às vezes me dá dificuldade, mas eu tenho uma coisa que é muito importante em todas as dificuldades. Aquele momento de transtorno, ele logo se dissipa, exatamente porque eu vou buscar um ensinamento sobre aquilo que eu estou passando, sobre o momento que eu estou passando, né? Então, essa lição a quem tu obedeces, temos que ser muito claro a Jesus, porque aquele que não obedecer a Jesus, infelizmente, não reencarnará no planeta Terra quando este passar a regeneração. Então, o que adianta ter uma vida hoje boa, ter poder, ter condições, né, pisar sobre as pessoas, se amanhã vai estar numa condição muito ruim? Então, quando eu compreendo que a minha vida na Terra é uma passagem muito pequena diante da vida espiritual, é uma pedrinha, né? Uma pedrinha na areia da praia. Então, quando nós entendemos sobre isso, é muito mais fácil nós caminharmos através dos ensinamentos de Jesus. Eu digo para vocês que, infelizmente, eu posso dizer por mim que todos os dias eu sempre passo por alguma dificuldade, ou na minha vida atualmente tenho algumas dificuldades a passar, não é verdade? Mas nas minhas orações eu peço a Jesus, ao nosso Pai, que me fortaleça para que eu possa, assim, caminhar e, através das dificuldades, poder aprender, né? Porque nós estamos na Terra, pessoal, toda a nossa reencarnação são duas vias, né? Duas vias paralelas. A primeira são as provas, os ensinamentos, as feridas que causamos e que temos que curá-las. E a outra é a pavimentação da próxima vida. Ora, se eu hoje estou num momento difícil da minha vida, eu quero, numa próxima vida, ter uma vida sem essa dificuldade, sem esse problema, não causando aos outros o que eu causei no passado. Então, na verdade, o que eu estou me preparando para uma vida melhor, não é? E aqueles que querem uma vida hoje melhor, mas que essa vida melhor não está trazendo uma coisa positiva espiritualmente para esse nosso irmão, o que ele vai buscar lá na frente? Ele vai buscar coisas que não são das melhores, não é? Há uma outra passagem em Hebreus que eu acho muito interessante, que é uma reflexão. Na verdade, é o fechamento daquilo que Emmanuel quis passar para nós, não é? Nessa mesma, uma reflexão ou uma aplicação baseada nesse versículo para o dia de hoje seria, 2 pontos. Busque obedecer a Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida. Quer dizer, em todos os momentos da nossa vida, as dificuldades, buscamos Jesus.
buscamos os ensinamentos dele. Pois ele é a causa da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Não é? Então, todos os ensinamentos vai trazer nós para a nossa vida eterna. Ele nos encoraja a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e a confiar na sua obra redentora. Simples, objetiva nesse sentido. Buscar a Jesus é buscar o entendimento da nossa vida. Não é verdade? Alguém me comentou, puxa vida, mas aquele presidente daquela empresa hoje faz tanta arbitrariedade, pisa nas pessoas, e eu digo para eles, possivelmente ele terá uma vida como limpador de máquina no passado, ou vai limpar a fábrica com a vassoura. Não, Carlos, não é possível isso. É. Maldade do Pai, de Jesus? Não. É exatamente uma prova para mostrar a esse nosso irmão que pisar no nosso irmão mais baixo é fácil. Agora ele vai vivenciar sobre aqueles que ele pisaram. E é assim a nossa vida. E é assim que Jesus nos ensinou. Para que possamos assim trabalhar dentro de nós. Nós não estamos fazendo a nossa reforma íntima. A reforma íntima é exatamente isso. Lembra que eu falei que eu tenho algumas dificuldades de alguma coisa, mas eu vou, através das lições de Jesus, poder me posicionar melhor? O que é isso? É essa coisa que ainda tenho dentro de mim. Essa reforma íntima que eu vou fazer, amanhã eu me reformei. Não! Ainda tem coisas que me atrapalham, está aqui dentro. Eu tenho que entender ainda para devagarzinho ir diluindo. Não é? Todos nós, lá atrás, quando fomos criados, todos nós estávamos em 10. Todos os nossos problemas estavam em 10. E nós temos que abaixar a 0. Então, o ciúme, a maldade, né, todos esses problemas, a maldade, todas essas coisas que nós temos que ir devagarzinho abaixando. Agora, a vida vai trazer para nós situações para que eu possa, assim, ir poder me livrando disso. Através do quê? Do entendimento, da aceitação sobre aquele ponto que é difícil para nós. Mas só através disso eu vou conseguir me tirando todas essas coisas ruins de dentro de mim. Não é verdade? Então, obedecer a Jesus é caminhar de acordo como ele caminhou na terra. Eu tenho amigos que falam, poxa, Carlos, você fala muito de Jesus e você quer me comparar a Jesus? Claro. Como que eu vou comparar você a Jesus se Jesus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo? Eu quero que Jesus seja um espelho para você. Não é verdade? Jesus caminhou e nós temos que caminhar. Né? Ele fez o bem. Vamos caminhar fazendo o bem. Se não podemos fazer as coisas que ele fez, vamos pelo menos não fazer as coisas ruins que os outros fazem. Assim é obedecer a Jesus, caminhar de acordo com cada um, não é verdade? Quando eu tenho que ajudar alguém, eu posso ajudar com um abraço, um sorriso, emprestar meu ouvido, não é verdade? Poder passar para ele algumas coisas que eu tenho entendimento e que ele aceite, porque não adianta você querer agir em cima de alguém com o seu conhecimento se ele não quer ouvir. Não, ele tem que falar, Carlos, mas como é isso? As perguntas dele, vocês vão colocando as respostas, para que você não empurre o nosso irmão. Não é verdade? Você quer ouvir, eu falo. Se você não quer ouvir, eu fico quieto. Faço a minha parte de amor, emprestando ouvido, sorriso, um abraço, monetariamente, se eu tiver condições. É assim que Jesus quer que nós agimos. Né? Jesus quer que nós caminhemos
e possamos olhar ao lado aos nossos irmãos que estão caminhando junto com nós, que às vezes têm alguma dificuldade e você pode auxiliar ele na dificuldade. Não esquece que temos muitos irmãos que prejudicamos lá atrás e o nosso Pai traz irmãos junto a nós para que nós possamos, assim, ajudar esse irmão para que possamos quitar as dívidas que nós temos no passado. Ok? Então, ele nos encoraja a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e a confiar na sua obra redentora. Eu acredito. E também acredito que todos vocês acreditam. Obrigado. Espero ter deixado passado essa mensagem da melhor forma que eu entendi. Muito bem, professor Carlos. Parabéns. Boa palestra, ótima palestra. Nos enriqueceu um pouco mais e principalmente nos incentivou a aprender a perdoar, né? Que a gente acaba não sabendo, né? Precisamos treinar, perdoar 30 vezes, né? Então tá ótimo. Agora eu vou deixar você aqui no cantinho, esperando um pouquinho, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá bom. Vamos agora fazer as nossas vibrações. Muito bem. Isso. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Com muito amor e com muito carinho, depois de todas essas palavras do professor Carlos, com muita energia positiva, muito incentivo a perdoarmos, a nos melhorarmos, a nos reformarmos intimamente, nós vamos agora exercitar as nossas vibrações, né? Então vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar especialmente pela guerra entre Israel e palestinos, que os israelenses e palestinos possam encontrar através do diálogo um cessar-fogo, um corredor humanitário para que a alimentação, a medicação, a água pura chegue até os refugiados e até aqueles necessitados na faixa de Gaza. Vamos vibrar também pela guerra, pela luta entre Ucrânia e Rússia, que também ali possa existir um cessar-fogo, que ali também possa existir um acordo de paz para que os dois países consigam conviver naquela região da melhor maneira possível e que aquela população possa seguir o seu ritmo de vida em paz e harmonização. Vamos vibrar também pelos irmãos do Rio Grande do Sul, que apesar de tanta chuva e tantas enchentes e mais chuva que se avizinham para essas fins de semana e para a semana que vem, e Jesus possa ter a pena deles, possa ter a harmonização deles, possa permitir que essa chuva não venha com tanta intensidade para que possam eles se recuperar, voltar às suas casas, voltar aos seus afazeres, voltar à sua vida. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, de um modo geral. Que os nossos governantes, os nossos dirigentes possam encontrar um ponto de avaliação, de crescimento para o nosso querido Brasil. Nós vamos vibrar também, meus queridos amigos, por todos aqueles que se encontram em hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que as tuas bênçãos ali estejam presentes, que as tuas correntes médicas possam estar ali presentes, curando, ajudando, aliviando dores, permitindo que cada um desses irmãos sigam um novo caminho de regresso às suas casas. Vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão pelos seus crimes e possam iniciar um caminho de refazimento ainda nesta encarnação.
Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as suas caravanas socorristas, Mestre Jesus, possam resgatar todos aqueles que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males, pediram perdão pelos seus males praticados nesta encarnação. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de álcool, de cigarro, de sexo ou de drogas, que todos eles possam ter o teu evangelho como norte de suas vidas, possam ter no teu evangelho o crescimento, o incentivo para o crescimento e para se livrarem dos seus vícios. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em creches, em orfanatos, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que a tua luz se faça presente na mente de cada um desses irmãos e que o teu evangelho, o teu exemplo, como disse o professor Carlos, seja o exemplo para todos nós, inclusive para esses irmãos. Nós vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar também por todos os lares em desarmonia. Vamos vibrar por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas para encontrar cada um desses irmãos. E vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos desafetos desta encarnação e de encarnações anteriores. Que o nosso pedido de perdão, Mestre Jesus, possa ser levado pelos nossos guias espirituais a cada um desses irmãos a quem somos desafetos. Que nós possamos, Mestre Jesus, nos arrependermos dos males que praticamos e recomeçarmos, como pede Jesus, uma caminhada passo a passo com esses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar por todos aqueles nomes que se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos esses irmãos cujos nomes temos pedidos de bênçãos, pedidos de cura na nossa live de hoje, possam ser atendidos. Nós vamos vibrar também por todos aqueles irmãos que constam nas listas de tratamento da nossa casa, aqueles irmãos que têm Alzheimer, aqueles irmãos que têm esclerose múltipla, que têm Parkinson, que têm AVC, que eles possam receber o fortalecimento das correntes médicas, Mestre Jesus, para obter a cura, se não for possível a cura, o alívio das suas dores. Nós vamos pedir também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com câncer, aqueles que se encontram com doenças como diabetes e outras doenças piores, com problemas cardíacos, aqueles que se encontram com problemas emocionais, aqueles que se encontram com depressões, todos eles possam receber muitas bênçãos do plano maior da espiritualidade, abençoando-os e ajudando-os. Vamos pedir também por todos os desencarnados, aqueles irmãos desencarnados, quer sejam eles por motivo de suicídio, quer sejam por mortes naturais, todos eles possam ser resgatados pelas equipes de socorro de Mestre Jesus e levados às colônias e hospitais do plano maior da espiritualidade. Nós vamos vibrar também pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar também por todos os nossos lares. Que a tua luz abençoada, branca, Mestre Jesus, entre em cada um dos nossos lares, esterilizando pisos, paredes, tetos, deixando tudo limpo, cristalino, eliminando miasmas, eliminando fluidos deletérios. Irmãozinhos que possam estar nos nossos lares, com o intuito de trazer a discórdia, possam ser encaminhados e sigam no caminho do Mestre Jesus. E nós vamos vibrar finalmente, queridos amigos, por nós mesmos.
Mentalizemos a mão abençoada do Mestre Jesus e seu manto sagrado a nos envolver, trazendo-nos a paz, o equilíbrio, a cura, a tranquilidade para todos os nossos males físicos, emocionais, espirituais. E assim, queridos irmãos, nós vamos agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui em nome do Mestre Jesus, a orar, a pedir, a aprender um pouco mais sobre o Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita. Que possamos cada vez mais crescermos, cada vez mais evoluirmos e seguirmos neste caminho que nos reserva o Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, estamos de volta aqui com o professor Carlos e encerrando mais este Evangelho e Orações na noite de hoje, agradecendo a companhia de vocês virtualmente nesta corrente fraterna e que possamos continuar juntos nesse crescimento espiritual, na evolução, na reforma íntima de cada um de nós. Que Deus Pai abençoe a todos vocês, que Deus Pai ilumine a todos vocês. Professor Carlos, quer se despedir? Obrigado a todo mundo, tá? Fiquem todo mundo com Deus e amanhã todo mundo no trabalho. Se Deus quiser. Amanhã, trabalho de desobsessão na casa, na segunda-feira, e todos nós estaremos lá. E terça-feira, trabalho presencial de Coen e curso básico, estaremos na casa. Tá bom? Gente, um beijão para vocês, uma ótima semana para todos e que vocês fiquem com Deus. Que assim seja, graças a Deus.